Você já parou para pensar o que realmente atrai uma mulher? É algo que você tem no seu olhar, na sua postura, ou talvez na maneira como se comunica? A verdade é que muitas vezes a atração não está no óbvio, está naquilo que você nem percebe. Como uma planta que cresce devagar, quase imperceptível, mas quando você vê, já floresceu. Nesse vídeo, vamos explorar 15 atitudes simples que podem fazer você se tornar irresistível, mas sem truques. A verdadeira magia está no que você se torna e no que transmite, mesmo sem saber. E ao longo dessa jornada, você vai entender exatamente como isso funciona. Você está pronto para descobrir como atrair loucamente as mulheres com atitudes tão naturais que, às vezes, você nem imagina que possui? Agora, imagine-se em uma sala lotada de pessoas. E no meio da multidão, há aquela mulher. Os olhos dela se cruzam com os seus por um segundo. O que você faz? Não é sobre o que você diz ou como você se veste. É sobre como você se comporta. Você transmite confiança e, sem perceber, envia um sinal claro de que é alguém interessante. E é sobre esse tipo de atitude que vamos falar hoje. Atitudes simples, mas extremamente poderosas, que atraem de maneira irresistível. Olá, que prazer ter você por aqui. Seja bem-vindo. Eu sou a Ayla, sua conselheira amorosa, e neste vídeo prometo que darei meu melhor para merecer seu apoio em conseguir ajudar você a conquistar aquela mulher que você tanto deseja. Tem muitas pessoas que, assim como você, também precisam de ajuda, e com o seu apoio, este vídeo chegará até elas. A única maneira de conseguir saber se meus conteúdos realmente estão sendo de ajuda para você é por pedir humildemente que você me ajude. É bem simples. Basta curtir o vídeo e deixar um comentário de apoio para que o YouTube entenda que o meu conteúdo tem valor para quem assiste. Eu realmente ficarei muito grata se puder contar com seu apoio. Tenho a meta de este ano conseguir meus primeiros 10.000 inscritos. Sei que estamos longe de alcançar esta meta. Mas quando você apoia e se inscreve no canal, esse gesto generoso me ajuda a chegar cada vez mais perto. Sozinha esta tarefa é impossível, mas com seu apoio podemos fazer com que cada vídeo possa ser ainda melhor do que o anterior, pois tem muitas pessoas que, assim como você, também precisam de ajuda. E com o seu apoio este vídeo chegará até elas. Obrigada pelo apoio. Agora aproveite o conteúdo, tá? Vamos começar? O mistério do encanto. Imagine que você está em uma sala cheia de pessoas, todas conversando animadamente. Mas em algum momento, seus olhos se encontram com os de uma pessoa em particular. E é ali, em um simples olhar, que algo diferente acontece. Não é apenas uma troca de olhares. Há uma energia que paira no ar. Como se por um breve instante você fosse um mistério a ser desvendado. Essa sensação que você experimenta e que a mulher também percebe é o poder do encanto. O mistério que envolve uma pessoa de forma única e envolvente. Mas o que exatamente é esse encanto que cria essa aura irresistível? Não se trata de ser o mais bonito da sala ou de fazer coisas extraordinárias para impressionar. O verdadeiro encanto vem de algo muito mais profundo. Ele nasce da habilidade de ser, simplesmente, quem você é, de uma forma intrigante e cativante. O segredo está no mistério, no fato de não se entregar completamente, de deixar algo para ser descoberto com o tempo. Quando você consegue cultivar essa energia, você começa a atrair a atenção das pessoas de forma natural, sem esforço. O encanto tem muito a ver com o que não é dito, com os espaços entre as palavras, com a maneira como você se apresenta e com a confiança silenciosa que transparece nas suas atitudes. Ao invés de fazer declarações óbvias ou ser previsível em cada movimento, você cria um ambiente de curiosidade. A mulher começa a se perguntar: quem é ele? O que está por trás desse olhar? O que ele tem a mais que os outros não têm? E é aí que o mistério começa a funcionar a seu favor. Você não precisa fazer nada grandioso, basta ser o enigma que ela quer decifrar. Esse mistério não precisa ser complicado ou forçado. Ele é sobre a arte de ser interessante sem exibir tudo. Imagine que você está contando uma história, mas não revela o final logo de cara. Você vai deixando pistas, fragmentos, e a pessoa fica presa, querendo saber mais, querendo entender o enredo. Da mesma forma,
Quando você compartilha um pouco sobre sua vida, seus pensamentos e interesses, mas sem se entregar completamente, você cria um espaço de fascínio e expectativa. A mulher sente que você tem muito mais a oferecer do que está visível à primeira vista, e essa sensação de haver mais para descobrir é o que torna você fascinante. O grande segredo do encanto está no controle do ritmo. Não se trata de ser misterioso o tempo todo, mas de criar momentos em que você revela um pouco, mas não tudo. Ao fazer isso, você instiga a curiosidade dela. Cada gesto seu, cada palavra que sai da sua boca, começa a se transformar em um pedaço de um quebra-cabeça que ela quer montar. Essa dinâmica cria uma tensão saudável, onde a mulher se vê envolvida no processo de querer saber mais, de querer entender quem você é de verdade. O poder do mistério está em como você faz com que ela deseje ser parte do seu mundo, sem sentir que já tem tudo sob controle. Esse encantamento é algo que você pode cultivar naturalmente. Não exige que você se transforme em alguém que não é, mas sim que você se permita ser mais interessante através de suas escolhas, de como você se posiciona no mundo. Quando você fala, faz isso de forma reflexiva e cativante. Quando interage, mantém uma postura que não está desesperada para agradar ou impressionar, mas sim para conectar-se de maneira autêntica. Essa é a base do mistério que vai envolver as pessoas ao seu redor, especialmente as mulheres. Portanto, o primeiro passo para conquistar o verdadeiro encanto é entender que ele não vem da busca pela perfeição ou pela necessidade de agradar a todo custo. O encanto é uma habilidade que surge quando você tem confiança em quem é, quando você sabe que, ao se manter fiel a si mesmo, você se torna uma pessoa irresistível, não pela necessidade de mostrar tudo de uma vez, mas pela capacidade de deixar um pouco para ser desvendado ao longo do tempo. E ao fazer isso, você cria uma aura que vai muito além da aparência física ou das palavras ditas, algo mais profundo que atrai sem esforço. A primeira impressão, o que você não vê, mas ela sente. Você sabia que a primeira impressão não é feita só por palavras ou aparência? Ela começa no momento em que você entra no ambiente. Lembra daquela vez em que você entrou em uma sala e sentiu o clima, como se fosse palpável? Isso não é só intuição. É a energia que você transmite. A forma como você entra, a postura, o olhar, tudo comunica algo. Não precisa ser extravagante, muito pelo contrário. As mulheres, por mais que digam que o visual conta, se encantam por algo muito mais profundo, a maneira como você se apresenta no mundo. Pense nisso. Você já ouviu falar que a confiança é uma das qualidades mais atraentes? Não é à toa. Mas a confiança não é sobre se achar melhor que os outros. É sobre estar confortável com quem você é. Imagine que você está em um evento e vê um homem quieto, mas que exala uma energia tão forte que parece preencher a sala. Ele não precisa de palavras, nem de gestos exagerados, porque a presença dele fala por si. Essa energia é a confiança que vem de dentro. E é isso que atrai. Antes de seguirmos, não posso deixar de te agradecer pelo seu apoio e confiança em meu trabalho. Pode parecer simples, mas significa muito para mim. Esse simples gesto fortalece nossa conexão e me dá forças para criar mais conteúdos, e me deixará muito grata por saber que posso contar com você, pois essa é a única forma de levar essa mensagem a quem precisa. Muito obrigada, de coração. Vou me dedicar ao máximo em cada vídeo para fazer seu apoio valer a pena. Agora bora continuar, né? Saber ouvir. A arte que encanta. Você já percebeu como algumas pessoas parecem ter o poder de fazer qualquer conversa se tornar interessante? Elas não são as mais falantes, nem as mais engraçadas, mas quando você está com elas, sente que cada palavra sua importa. Isso é o poder da escuta. Saber ouvir é uma arte que vai muito além de simplesmente aguardar sua vez de falar. É uma habilidade que cria uma conexão profunda, gera empatia e, no final, torna você muito mais encantador do que qualquer discurso ensaiado ou frase de efeito. Quando você realmente ouve alguém, você está fazendo mais do que processar palavras. Você está prestando atenção aos sentimentos por trás delas, ao tom da voz, à linguagem corporal. Essa atenção plena e verdadeira faz com que a pessoa se sinta valorizada e, ao mesmo tempo, cria um vínculo emocional instantâneo. E, surpreendentemente,
É esse tipo de conexão que atrai as mulheres de forma irresistível. Elas não querem apenas um homem que saiba falar bem. Elas querem alguém que saiba ouvi-las de forma genuína. Alguém que não está apenas esperando para dar sua opinião, mas que realmente se importa com o que elas estão sentindo e dizendo. Quando você ouve com atenção, você transmite uma mensagem clara e poderosa. Você é importante para mim. E não há nada mais atraente do que isso. Muitas vezes, em uma conversa, estamos tão focados no que vamos dizer a seguir que esquecemos de realmente absorver o que a outra pessoa está compartilhando. Mas quando você faz a escolha de parar, de realmente ouvir sem interromper, você se torna uma pessoa rara e desejável. Isso demonstra que você é presente, que você está no momento e que valoriza o que a outra pessoa tem a dizer. Não é apenas sobre entender as palavras, mas sobre captar a essência da conversa e, muitas vezes, até oferecer um espaço para que a outra pessoa se expresse mais profundamente. Essa habilidade de escutar de verdade vai muito além de um simples interesse superficial. Quando você presta atenção e mostra que está completamente absorvendo o que a mulher diz, você cria um ambiente seguro e acolhedor, onde ela se sente à vontade para se abrir ainda mais. E ao permitir que ela se expresse livremente, você demonstra uma confiança tranquila que é incrivelmente atraente. Não há necessidade de tentar impressioná-la com suas próprias histórias ou opiniões, porque você sabe que nesse momento o verdadeiro valor está em ser um bom ouvinte. A mulher começa a perceber que você não está apenas fazendo a sua parte na conversa, mas que você está se conectando com ela de uma maneira mais profunda, emocional e genuína. Essa troca de energia, onde você se torna um espaço para a outra pessoa se expressar sem julgamentos ou interrupções, é poderosa. O simples ato de escutar cria um senso de compreensão que é difícil de encontrar em um mundo onde todos estão constantemente tentando ser ouvidos. E é exatamente isso que torna a escuta uma arte encantadora. Ela mostra que você não está tentando dominar a conversa ou manipular a situação. Você está simplesmente se permitindo ser um canal para a outra pessoa se expressar, o que cria uma sensação de intimidade e confiança. Quando você aprende a ouvir de forma genuína, você começa a perceber que não precisa forçar uma conexão. Ela surge naturalmente. Ao estar completamente presente, ao deixar a mulher se abrir e compartilhar seus pensamentos e sentimentos, você está criando um ambiente onde ela se sente compreendida e valorizada. E é essa sensação de ser ouvida que cria uma atração profunda e verdadeira. Ela não está mais preocupada com o que você pode dizer a seguir, mas com o fato de que, naquele momento, ela está se conectando com você de uma maneira única. Além disso, a escuta ativa não se trata apenas de escutar as palavras, mas de perceber os pequenos detalhes não ditos. O que está sendo transmitido através do tom de voz, da expressão facial, das pausas no discurso. Quando você é capaz de captar esses sinais sutis, você se torna um mestre na arte da comunicação. E essa sensibilidade é uma das qualidades mais encantadoras que você pode cultivar. Ela transmite não só interesse, mas também uma capacidade de compreender e apoiar emocionalmente, o que é muito mais valioso do que qualquer demonstração de eloquência verbal. Ao longo de qualquer conversa, seja em um encontro ou em uma interação casual, lembre-se de que saber ouvir não é apenas uma técnica para conquistar, mas uma maneira de se conectar de forma profunda e verdadeira. Quando você permite que a mulher se sinta ouvida, você cria uma base de respeito e compreensão mútua que se transforma em atração. E quando essa escuta é genuína, você não só se torna mais atraente, mas também cria um espaço onde as mulheres querem estar, onde elas sabem que podem ser elas mesmas, sem máscaras ou defesas. Esse é o poder da escuta, a arte que, quando dominada, não só encanta, mas também cria uma conexão imbatível e duradoura. O charme da autenticidade. Imagine a seguinte situação. Você entra em uma sala cheia de pessoas, mas há algo em particular que chama sua atenção. Não é o homem que está tentando se destacar com piadas ou exibições. Não é o cara que está tão preocupado com a aprovação dos outros. O que chama sua atenção e o que atrai você para ele de forma quase magnética é a sua autenticidade. Ele não tenta ser ninguém além de si mesmo.
E ao fazer isso, ele cria uma presença tão forte e natural que ninguém consegue ignorá-lo. Esse é o poder do charme da autenticidade. A autenticidade é a chave para se destacar em um mundo onde todos estão tentando se encaixar em padrões impostos ou em expectativas alheias. Quando você é genuíno e fiel a quem você é, sem se preocupar em agradar ou impressionar, você cria uma vibração única que é impossível de ser ignorada. A mulher percebe isso instantaneamente, e é por isso que homens autênticos são irresistíveis. Eles não precisam forçar nada. O que eles têm, o que realmente os atrai, é a capacidade de ser real, de mostrar suas vulnerabilidades e forças sem medo de julgamento. A autenticidade vai além da forma como você se veste ou fala. Ela se reflete em suas ações, em como você se comporta diante das situações e em como você lida com os outros. Quando você se permite ser genuíno, você está, na verdade, se mostrando como uma pessoa íntegra, sem máscaras, e isso cria uma conexão imediata. Porque, no fundo, todos nós procuramos algo real. Vivemos em um mundo onde a superficialidade e as aparências muitas vezes dominam, mas quando alguém entra em um espaço e não tem medo de ser quem realmente é impossível não ser atraído por essa energia. A mulher sente a autenticidade de maneira muito mais profunda do que ela percebe. Ela percebe quando alguém está tentando ser algo que não é. E ao contrário do que muitos podem pensar, isso não a atrai. Pelo contrário, a falta de autenticidade cria uma barreira. As mulheres sabem instintivamente quando algo não é genuíno. E se há uma coisa que elas mais valorizam, é a honestidade e a verdadeira conexão emocional. Ser autêntico é, na sua essência, ser vulnerável. E a vulnerabilidade é algo que cria empatia e respeito. A mulher começa a perceber que você não está tentando agradar, mas sim ser verdadeiro consigo mesmo. E isso, por si só, já cria uma atratividade imensa. Você pode se perguntar, mas como eu sei se estou sendo autêntico? A resposta está em uma coisa simples: ouvir sua voz interior. A autenticidade vem de dentro. Não se trata de agir de uma maneira que você acha que é atraente, mas de agir de acordo com seus próprios valores, de ser congruente com aquilo que você acredita e com quem você realmente é. Quando você está em paz com sua identidade, você não sente a necessidade de impressionar ou de parecer algo que não é. Esse tipo de comportamento cria uma sensação de segurança e confiança, que é profundamente atraente para as mulheres. Quando você é você mesmo, sem disfarces, você se torna irresistível. Além disso, a autenticidade está ligada à liberdade. Quando você é autêntico, você deixa de carregar o peso das expectativas dos outros. Você se liberta das amarras de tentar se encaixar em um molde ou agradar as pessoas ao seu redor. Essa liberdade transparece nas suas atitudes e faz com que a mulher se sinta confortável ao seu lado. Ela percebe que, com você, ela pode ser ela mesma também. Não há julgamentos, não há pretensões. Existe apenas um espaço onde as duas pessoas podem se conectar de forma genuína e verdadeira. Isso é, sem dúvida, uma das formas mais poderosas de atração. Ser autêntico não significa ser perfeito, mas significa ser transparente. É sobre mostrar suas falhas, suas inseguranças, seus sonhos e até seus medos, sem esconder nada. Ao fazer isso, você cria uma energia de confiança mútua, onde a mulher sente que, ao seu lado, ela pode também ser verdadeira e sem máscaras. A autenticidade não é sobre se expor completamente sem filtro, mas sobre ser honesto consigo mesmo e com os outros. Quando você se permite ser vulnerável, você permite que a mulher veja a verdadeira essência de quem você é, e é isso que torna você infinitamente mais atraente. Em suma, o charme da autenticidade é uma das formas mais puras e eficazes de atração. Ele não exige esforço, porque vem de um lugar de aceitação própria. Ao ser fiel a quem você é, você cria uma conexão instantânea e verdadeira com as pessoas ao seu redor, especialmente com as mulheres. Elas percebem quando alguém está sendo real, e isso cria um espaço onde a atração não é forçada, mas surge naturalmente. Lembre-se, não há nada mais encantador do que um homem que não tem medo de ser ele mesmo, sem medo do julgamento ou da necessidade de agradar.
Quando você abraça sua verdadeira essência, você se torna irresistível. A confiança de saber o que quer. Você já percebeu como algumas pessoas parecem ter um magnetismo natural? Elas entram em qualquer lugar com uma energia que parece saber exatamente o que estão fazendo, como se já tivessem mapeado o caminho à sua frente. Não há hesitação, não há dúvida. Elas sabem o que querem, e isso transparece de forma tão clara que é impossível não notar. Esse é o poder da confiança que vem de saber exatamente o que se quer. Quando você tem clareza sobre seus objetivos e desejos, essa certeza se reflete em tudo o que você faz. E sem esforço algum, ela se torna uma das qualidades mais atraentes que você pode ter. A confiança de saber o que quer não é apenas sobre ser assertivo ou tomar decisões rápidas. É sobre ter uma visão clara de quem você é, do que você deseja alcançar e de como você quer viver sua vida. Essa confiança é construída sobre uma base sólida de autoconhecimento, onde você não se perde nas expectativas dos outros, mas segue seu próprio caminho com determinação. Quando você sabe o que quer, você se posiciona no mundo com uma segurança que irradia e que é impossível não perceber. E essa energia de certeza é extremamente atraente para qualquer pessoa, especialmente para as mulheres. O mais interessante sobre a confiança que vem de saber o que quer é que ela não é forçada, ela é natural. Não é sobre gritar suas intenções para o mundo ou tentar convencer os outros de que você tem controle. É algo que se manifesta nas suas atitudes diárias, nas pequenas escolhas que você faz, na forma como você lida com os desafios e, principalmente, na forma como você se comporta com os outros. Quando você tem clareza do que busca, sua postura muda. Você não perde tempo com distrações ou indecisões, porque sabe exatamente onde está indo. E ao fazer isso, você cria uma sensação de segurança ao seu redor, uma aura de calma que atrai a mulher de uma maneira profunda. Imagine, por exemplo, que você está em um encontro. A conversa está fluindo bem, mas de repente há uma pausa. A mulher, nesse momento, não quer apenas um homem que preencha o silêncio com palavras vazias ou tente impressioná-la com histórias aleatórias. Ela quer um homem que esteja confortável consigo mesmo, que saiba o que quer e que tenha a confiança para estar presente naquele momento, sem precisar fazer nada além de ser ele mesmo. Essa confiança silenciosa, que não depende de validação externa, é o que cria um espaço de atração genuína. Ela sente que você sabe quem é e o que busca, e isso cria uma sensação de estabilidade e segurança que é irresistível. Ter confiança no que você quer também é ter clareza nas suas intenções. Se você está em um relacionamento ou em busca de um, é importante saber o que você espera de uma parceria. Mulheres não se atraem por homens que estão apenas levando as coisas conforme vão. Elas se sentem atraídas por homens que têm um senso claro do que desejam na vida e no amor, e que estão dispostos a investir em algo que seja significativo e duradouro. Quando você tem confiança sobre o que quer de uma relação, você comunica isso de forma sutil, mas clara, através das suas ações e palavras. Isso não significa ser inflexível ou rígido, mas sim ter uma visão firme do que você quer alcançar e saber como trabalhar para isso. A confiança de saber o que quer também se reflete em como você lida com a rejeição e com os desafios. Quando você sabe o que busca, você entende que ao longo do caminho encontrará obstáculos, mas isso não faz com que você desista ou se desvie de seu propósito. Pelo contrário, você encara os desafios com a mesma confiança que tem em sua visão. Quando você não se deixa abalar por imprevistos, mas mantém o foco no que quer alcançar, você transmite uma força interior que é extremamente atraente. E isso é percebido pela mulher, que vê em você não só a capacidade de agir, mas também a força de seguir em frente, independentemente das dificuldades que possam surgir. Esse tipo de confiança não é apenas sobre o que você deseja em relação a outra pessoa, mas sobre sua vida como um todo. Mulheres se sentem atraídas por homens que não estão esperando que o mundo lhes dê tudo, mas sim que estão trabalhando ativamente para criar a vida que desejam. Quando você tem uma visão clara do que quer para si mesmo, seja em sua carreira, saúde ou relacionamentos, você se torna uma pessoa que inspira respeito e admiração. Isso é o que torna sua presença tão magnética. A confiança que vem de saber exatamente quem você é e o que você busca.
A confiança de saber o que quer é uma das atitudes mais poderosas que você pode cultivar. Quando você tem clareza e certeza sobre suas intenções, não só se torna mais atraente, mas também mais seguro em todas as áreas da sua vida. E ao fazer isso, você não só atrai mulheres, mas também cria uma vida mais alinhada com seus valores e desejos. A mulher sente essa confiança, e é essa segurança que faz com que ela se sinta atraída e, o mais importante, respeitada. Portanto, se você quer se tornar uma pessoa irresistível, comece a trabalhar em sua confiança de saber o que quer e veja como tudo ao seu redor começa a se alinhar de forma surpreendente. Pare tudo agora, me ouça com atenção e reflita. Você está realmente vivendo o relacionamento que merece? Você já olhou para trás e se perguntou como chegou onde está? Por que tantos homens como você, inteligentes, esforçados e cheios de potencial, acabam presos em relacionamentos que mais parecem prisões emocionais? A resposta pode ser dolorosa, mas libertadora. Você foi condicionado a aceitar menos do que merece. E se eu te dissesse que a solução está nas suas mãos? Hoje, quero abrir seus olhos para algo que ninguém te contou. A mulher certa não é fruto do acaso, e sim de escolhas certas. Mas para isso, você precisa saber exatamente o que procurar. E mais importante, o que evitar. O problema é real, mas não é sua culpa. Muitos homens são atraídos por mulheres que aparentam ser perfeitas, mas escondem intenções destrutivas. Mulheres manipuladoras que, aos poucos, drenam sua energia, autoestima e propósito. Você já viveu isso? A sensação de dar tudo e receber nada? A verdade é que ninguém fala. Existe um padrão claro entre as mulheres de alto valor e aquelas que podem arruinar sua vida. Identificar esses sinais pode ser a diferença entre um relacionamento saudável e uma vida inteira de arrependimentos. Agora, imagine por um momento. Estar ao lado de uma mulher que te apoia, te admira e te respeita de verdade. Alguém que luta ao seu lado, que celebra suas conquistas e que vê o homem incrível que você é. Um relacionamento onde você é valorizado pelo que realmente é, sem jogos ou manipulações, parece um sonho? Isso pode ser sua realidade. Mas só se você der o próximo passo, a jornada começa aqui. No meu método exclusivo, eu vou te ensinar. Como identificar os sinais de uma mulher destrutiva, antes que seja tarde demais. O que diferencia uma mulher de alto valor e como atraí-la para a sua vida. Como se tornar o tipo de homem que inspira respeito, admiração e amor genuíno. Mas atenção, não basta saber. É preciso agir. O tempo está contra você. As vagas para esse treinamento transformador são limitadas e estão sendo preenchidas rapidamente. Os homens que já participaram estão vivendo a vida amorosa que sempre sonharam. E agora é a sua vez. Clique no link na descrição agora mesmo e garanta sua vaga antes que seja tarde demais. Lembre-se, oportunidades como essa não aparecem duas vezes. Você merece um relacionamento verdadeiro, onde você é respeitado, admirado e amado pelo homem incrível que você já é. Mas só depende de você dar o primeiro passo. A escolha está nas suas mãos. Vai continuar preso ao passado ou vai transformar sua vida amorosa agora? O link está na descrição. Haja agora e mude sua vida para sempre. O poder da gentileza. Em um mundo onde todos estão correndo atrás de status, reconhecimento e conquistas, há algo incrivelmente poderoso e, ao mesmo tempo, frequentemente subestimado: a gentileza. Às vezes, a chave para conquistar a atenção e o respeito de uma mulher não está em grandes gestos ou declarações grandiosas, mas em algo simples, mas profundamente significativo: a sua capacidade de ser gentil. A gentileza tem uma força silenciosa, quase imperceptível, que é capaz de derreter barreiras, criar uma conexão instantânea e, de maneira misteriosa, atrair profundamente as pessoas. E o melhor de tudo é que ela é completamente acessível a todos, em qualquer momento. A gentileza não se trata apenas de ser educado ou cortês. Ela vai além de um simples por favor ou obrigado. Ser gentil é uma demonstração genuína de empatia, respeito e cuidado pelo outro, sem esperar nada em troca.
Quando você é gentil, você não está apenas fazendo algo bom por alguém, mas está criando um ambiente onde a mulher se sente valorizada e respeitada. Esse tipo de energia não só atrai, mas também estabelece uma conexão emocional sólida e duradoura. Porque no final, todos nós queremos nos sentir vistos, ouvidos e compreendidos. E a gentileza é uma das formas mais eficazes de criar esse ambiente. A gentileza, ao contrário do que muitos pensam, não é sinal de fraqueza. Pelo contrário, ela é um reflexo de uma força interna, de alguém que não precisa de validação externa para agir de forma generosa. Ela vem de um lugar de confiança e autossuficiência, onde você não se sente ameaçado por demonstrar bondade, mas sim seguro de quem você é. Ser gentil, especialmente com as mulheres, mostra que você tem a capacidade de ser sensível, mas também de ser firme em seus valores. Isso cria uma aura de atração natural, porque a mulher sente que você não está apenas se mostrando disponível, mas que é alguém que tem um coração aberto e disposto a tratar os outros com dignidade. Uma das maiores qualidades da gentileza é a sua capacidade de criar um impacto profundo, muitas vezes sem que você precise dizer uma palavra. Pode ser um gesto simples, como abrir a porta, prestar atenção ao que a mulher está dizendo, ou até mesmo uma palavra de incentivo em um momento difícil. Esses pequenos atos de bondade têm um poder que vai muito além do superficial. Eles falam mais alto do que qualquer palavra ou gesto grandioso. A gentileza, nesse sentido, se torna uma linguagem universal que comunica respeito, consideração e interesse verdadeiro. E para as mulheres, essa é uma das formas mais profundas de atração. Quando você é gentil, você não está apenas fazendo um favor para a outra pessoa, mas criando uma sensação de acolhimento e segurança. Mulheres querem estar perto de homens que as fazem se sentir bem consigo mesmas, que as fazem sentir que suas opiniões e sentimentos importam. E ser gentil é uma maneira simples de transmitir essa mensagem. Esse tipo de comportamento também cria uma sensação de confiança e conforto. Ao ser gentil, você se torna um porto seguro, alguém com quem a mulher sente que pode se abrir sem medo de julgamento ou críticas. Esse é o tipo de segurança emocional que a mulher valoriza profundamente e que, por sua vez, cria uma conexão forte e duradoura. A gentileza também está intimamente ligada à vulnerabilidade. Quando você age com bondade, você se coloca em uma posição de empatia, onde você se importa genuinamente com o bem-estar do outro. Isso não é apenas uma ação, mas um reflexo da sua disposição para se conectar de forma verdadeira e desinteressada. A mulher percebe isso, e é exatamente esse tipo de conexão genuína que cria uma atração poderosa. Ela começa a ver em você um homem que tem algo valioso a oferecer além da superficialidade. Ele tem o poder de tocar as pessoas de uma maneira que vai muito além do que as palavras podem expressar. E muitas vezes, a gentileza é a chave para estabelecer essa conexão emocional profunda. Um ponto importante sobre a gentileza é que ela não deve ser confundida com subserviência ou querer agradar a qualquer custo. Ser gentil não significa se anular ou perder a sua autenticidade para agradar os outros. Pelo contrário, a gentileza verdadeira vem de um lugar de respeito próprio, onde você age com bondade porque acredita que isso faz parte de quem você é, não porque você deseja algo em troca. Quando você entende isso, a gentileza se torna uma qualidade que, além de atrair as mulheres, também traz uma paz interna. Você começa a agir de forma mais natural, sem pressões, porque sabe que a bondade é um reflexo do seu caráter e não uma estratégia de conquista. A gentileza também é algo que se retroalimenta. Quando você age de forma gentil, você começa a criar um ambiente ao seu redor, onde as pessoas também se tornam mais gentis. Isso cria uma atmosfera positiva, onde as interações se tornam mais profundas e significativas. E quando as mulheres estão ao seu redor, elas se sentem motivadas a se comportar da mesma maneira. Esse ciclo de gentileza cria uma atração magnética, porque todos se sentem bem e valorizados na sua presença. A mulher começa a perceber que você não apenas se importa com ela, mas com todos ao seu redor, e isso a faz sentir que, ao estar com você, ela está sendo tratada da mesma forma especial. O poder da gentileza é algo que todos podemos cultivar em nossa vida cotidiana.
Ela não exige grande esforço ou sacrifício, mas tem um impacto profundo e duradouro. Ao ser gentil, você está criando uma energia que atrai, conecta e estabelece uma base sólida de respeito e admiração. E para as mulheres, não há nada mais atraente do que um homem que trata as pessoas com respeito, que age com empatia e que demonstra bondade sem esperar nada em troca. A gentileza, em sua forma mais pura, é a chave para uma atração verdadeira e profunda, porque ela mostra quem você realmente é. Uma pessoa com um coração generoso, capaz de conectar-se de forma autêntica e poderosa. O poder da inteligência emocional. Imagine que você está em uma situação difícil, algo que poderia gerar frustração, raiva ou até tristeza. Mas ao invés de reagir impulsivamente, você se mantém calmo, analisa a situação e responde com clareza e equilíbrio. O que você faz não é apenas racional, mas também emocionalmente inteligente. Essa capacidade de compreender e controlar suas emoções, ao mesmo tempo em que lida com as emoções dos outros, é o que chamamos de inteligência emocional. E, sem dúvida, essa é uma das qualidades mais poderosas e atraentes que um homem pode ter. A inteligência emocional vai além de simplesmente ficar calmo em uma situação estressante. Ela envolve a habilidade de se conectar com os próprios sentimentos e entender profundamente os sentimentos dos outros, o que é uma habilidade inestimável, especialmente no contexto de atração e relacionamentos. O poder da inteligência emocional está diretamente ligado à maneira como você reage ao mundo ao seu redor. Quando você possui essa habilidade, você não é refém de suas emoções, mas sim alguém que tem o controle sobre elas. Isso não significa reprimir ou ignorar o que sente, mas sim ser capaz de reconhecer seus sentimentos, compreendê-los e escolher como respondê-los de maneira construtiva. Para as mulheres, isso é extremamente atraente. A mulher sente imediatamente a diferença entre um homem que age de maneira impulsiva e reativa e um homem que tem a sabedoria emocional para manter a calma e a clareza, mesmo nos momentos mais desafiadores. Pessoas emocionalmente inteligentes não se deixam levar facilmente por raiva, frustração ou ansiedade. Elas sabem que as emoções são válidas, mas também entendem que reagir impulsivamente pode prejudicar mais do que ajudar. Elas praticam o autocontrole, sabem quando dar um passo atrás e tomar uma pausa, e por isso ganham o respeito dos outros. Esse autocontrole é uma qualidade magnética, especialmente quando você está lidando com situações tensas ou difíceis. Em vez de perder a compostura, você mostra sua habilidade de lidar com o caos de uma forma calma e equilibrada, e isso é um grande sinal de força interior, algo que qualquer mulher aprecia. Além disso, a inteligência emocional também está intimamente ligada à empatia. Quando você tem inteligência emocional, você é capaz de se colocar no lugar do outro, de sentir e compreender suas emoções. Isso cria uma conexão profunda, porque a mulher sente que você a entende de maneira genuína, sem julgamentos ou pressa de resolver as coisas. Você se importa com o que ela sente, e essa empatia é o que constrói uma base sólida de confiança entre vocês. Mulheres não querem estar com alguém que não as compreenda emocionalmente, ou que seja insensível às suas necessidades. Elas buscam alguém que seja capaz de ouvir, de compreender e de responder de maneira sensível aos seus sentimentos. No entanto, a inteligência emocional também envolve a gestão das próprias emoções, especialmente em situações de alta pressão ou conflito. Saber lidar com a frustração, por exemplo, sem deixar que ela transborde em palavras duras ou ações impulsivas, é uma habilidade essencial. Isso não significa ser passivo ou evitar confrontos, mas sim ser capaz de lidar com desacordos de uma forma madura e respeitosa. A mulher percebe quando um homem tem a capacidade de se comunicar de maneira calma e racional, mesmo em situações tensas. Isso cria um ambiente de respeito e segurança emocional, o que torna a atração mais profunda e duradoura. Uma pessoa emocionalmente inteligente também é capaz de lidar com seus próprios sentimentos de insegurança e vulnerabilidade. Em vez de esconder ou reprimir essas emoções, ela as aceita como parte do processo de crescimento, e ao fazer isso, ela se torna mais autêntica e aberta, o que cria um ambiente de conexão genuína. Mulheres são atraídas por homens que não têm medo de se mostrar vulneráveis,
mas que, ao mesmo tempo, sabem como se levantar e seguir em frente, mesmo diante de adversidades. A inteligência emocional é a chave para essa combinação de força e sensibilidade. Ela permite que você seja presente de uma forma equilibrada, entendendo tanto suas emoções quanto as da mulher ao seu lado, e respondendo de maneira que fortaleça a relação. Outro aspecto crucial da inteligência emocional é a habilidade de se comunicar de forma eficaz. Saber como transmitir suas emoções de maneira clara, sem ser agressivo ou passivo, é uma habilidade essencial. Mulheres se sentem atraídas por homens que sabem expressar seus sentimentos de forma honesta e aberta, sem medo de parecer fracos ou vulneráveis. Quando você consegue se comunicar de maneira clara, sem deixar que emoções negativas interfiram em sua mensagem, você cria um espaço onde a mulher se sente confortável em se expressar também. Essa comunicação aberta é um pilar fundamental para um relacionamento saudável e duradouro. A inteligência emocional também é fundamental quando se trata de entender e respeitar os limites dos outros. Quando você é emocionalmente inteligente, você sabe quando é o momento certo para dar espaço, quando é hora de se aproximar e quando é necessário simplesmente ouvir. Isso cria um equilíbrio no relacionamento, onde as necessidades de ambas as partes são reconhecidas e respeitadas. A mulher percebe que você é alguém que entende as dinâmicas emocionais de um relacionamento e, por isso, se sente segura ao seu lado. Esse senso de segurança é uma das bases mais fortes de atração emocional. O poder da inteligência emocional está em sua capacidade de criar uma conexão profunda e duradoura. Ela permite que você se conecte com as emoções das outras pessoas de uma forma genuína, que você saiba se comunicar de maneira clara e sensível e que você consiga lidar com as situações desafiadoras com equilíbrio e calma. Para as mulheres, um homem que possui inteligência emocional é alguém em quem elas podem confiar. Alguém que as compreende de forma profunda e que sabe como criar um ambiente de segurança e respeito. E por isso, essa qualidade se torna uma das mais poderosas formas de atração genuína. Portanto, se você quer atrair mulheres de maneira significativa e duradoura, investir no desenvolvimento de sua inteligência emocional será uma das melhores escolhas que você pode fazer. O mistério da sedução silenciosa. Você já percebeu como algumas pessoas conseguem entrar em uma sala e, sem dizer uma palavra, começam a atrair a atenção de todos ao seu redor? Não são aquelas pessoas que gritam, se destacam pelo excesso de palavras ou gestos grandiosos. São aquelas que têm um magnetismo tranquilo, que parece envolver todo o ambiente sem esforço. É como se a sua presença fosse uma força invisível que seduz, mas de maneira silenciosa, quase enigmática. Esse é o poder da sedução silenciosa. Um mistério que atrai de forma sutil, mas intensa, e deixa todos ao seu redor curiosos, hipnotizados e querendo mais. E o mais interessante é que esse tipo de sedução não depende de truques ou jogos, mas da maneira como você se apresenta ao mundo. A sedução silenciosa é sobre como você se coloca no mundo sem precisar fazer barulho. Ela é a arte de ser autêntico e confiante em sua própria pele, sem precisar se esforçar para impressionar ou agradar. Quando você tem essa sedução silenciosa, você não precisa se preocupar em ser o centro das atenções ou em falar o tempo todo. Sua presença, seus gestos e até seu silêncio falam por você. Isso é algo que muitas vezes confundem com falta de interesse ou timidez. Mas, na verdade, a verdadeira sedução silenciosa vem de um lugar de plena autoconfiança e tranquilidade interior. Você sabe quem você é e, por isso, não precisa provar nada a ninguém. A mulher sente essa tranquilidade e segurança, e isso é extremamente atraente. Imagine o seguinte: você está em um evento social. Há muitas pessoas ao seu redor, mas há algo de especial em uma pessoa em particular. Ela não está tentando chamar atenção, não está falando demais, não está se esforçando para se destacar, mas de alguma forma, ela consegue atrair todos os olhares. Seu olhar é calmo, sua postura é firme e sua energia é discreta, mas profunda. Ela não precisa fazer nada para chamar atenção, porque sua própria presença é suficiente para deixar todos fascinados,
Esse é o mistério da sedução silenciosa. Não é sobre palavras, não é sobre gestos exagerados. É sobre uma maneira de ser que transmite força, autossuficiência e calma. Uma energia que, silenciosamente, mas de maneira inegável, atrai as pessoas. Esse tipo de sedução não é sobre manipulação ou jogos mentais. Ao contrário, ela é baseada na autenticidade. Quando você está em paz com quem é e não precisa de validação externa para se sentir bem consigo mesmo, você cria uma presença magnética. A mulher sente isso imediatamente. Ela percebe que você não está tentando impressioná-la ou conquistá-la com grandes gestos. Em vez disso, você simplesmente existe de uma forma tão genuína que a atrai naturalmente. Não há pressão, não há forçação. Você é simplesmente você. E isso, por si só, é mais sedutor do que qualquer palavra ou ação dramática. A sedução silenciosa também se manifesta na forma como você ouve. Você não precisa ser um grande contador de histórias ou um animador de festas para ser atraente. Às vezes, a melhor maneira de seduzir é simplesmente ser um bom ouvinte. Quando você dá atenção genuína às palavras de alguém, escuta com paciência e sem pressa de responder, você cria um espaço seguro e acolhedor para a outra pessoa se abrir. Essa capacidade de estar presente, sem tentar impressionar ou controlar a conversa, é um poder silencioso que cria uma conexão emocional profunda. E para a mulher, esse tipo de conexão é extremamente atraente, porque ela sente que você a valoriza pelo que ela é, não pelo que você quer dela. Outro aspecto da sedução silenciosa é a maneira como você lida com os outros. A forma como você trata as pessoas ao seu redor, com respeito, empatia e dignidade, fala muito sobre o tipo de pessoa que você é. Mulheres se sentem atraídas por homens que são gentis e respeitosos com todos, não apenas com elas. O jeito como você trata o garçom, o atendente ou até mesmo um estranho na rua é um reflexo do seu caráter. Quando você age com consideração e educação, sem necessidade de aprovação ou reconhecimento, isso cria uma aura de magnetismo. Você não está tentando ser alguém que não é. Você é simplesmente alguém que demonstra o melhor de si, sem precisar de validação externa. E essa autenticidade e respeito pelo próximo são incrivelmente sedutores. A sedução silenciosa também envolve a capacidade de criar um espaço onde a mulher se sinta confortável e à vontade. Quando você está em um encontro, por exemplo, você não precisa ser o centro das atenções ou falar o tempo inteiro. Pelo contrário, você pode simplesmente ser presente, permitindo que a mulher se expresse livremente, criando um espaço onde ela se sente ouvida e respeitada. E ao fazer isso, você cria uma atração que não é forçada, mas natural e genuína. O simples fato de permitir que alguém se sinta à vontade ao seu redor é uma forma de sedução que não exige esforço, mas que é extremamente eficaz. A sedução silenciosa também se manifesta em sua linguagem corporal. Muitas vezes, a maneira como você se posiciona, como faz contato visual, como sorri, tudo isso comunica mais do que as palavras podem expressar. Quando você se apresenta ao mundo com uma postura aberta, confiante e relaxada, você irradia uma energia que é profundamente atraente. A mulher sente que você está confortável em sua própria pele, e por isso, ela se sente atraída por essa confiança silenciosa. Ela percebe que você é alguém que não precisa provar nada, que tem a capacidade de estar presente sem se mostrar excessivamente, e essa energia é o que a seduz. E finalmente, a sedução silenciosa é sobre a capacidade de ser enigmático, sem ser misterioso de uma forma manipulativa. Trata-se de ser alguém que não se revela completamente, mas que deixa uma aura de mistério, o suficiente para despertar a curiosidade. Você não é alguém que dá todas as respostas de imediato. Você deixa espaço para a imaginação e para a descoberta. Isso cria uma tensão sutil, mas irresistível, porque a mulher quer saber mais sobre você, quer entender mais profundamente o que está por trás de sua energia tranquila e magnética. Esse mistério é uma das forças mais poderosas de atração, porque faz com que a mulher sinta que há algo muito mais profundo em você do que os olhos podem ver. E é isso que a mantém curiosa e fascinada. Em última análise, a sedução silenciosa é uma das formas mais poderosas de atrair alguém, especialmente mulheres. Ela é sobre ser genuíno, autoconfiante, empático e respeitoso.
não exige grandes gestos ou palavras excessivas. Ao contrário, ela floresce na maneira como você simplesmente é, no seu comportamento autêntico e na forma como se relaciona com os outros. Quando você consegue cultivar esse tipo de sedução, você se torna irresistível, porque está mostrando sua verdadeira essência de uma forma que transmite respeito, autenticidade e força silenciosa. Esse é o poder da sedução silenciosa. Não é sobre o que você diz ou faz, mas sobre quem você é, e como isso atrai os outros de maneira profunda e duradoura. A prática do desapego. O que vem à sua mente quando você ouve a palavra desapego? Talvez você imagine uma pessoa que vive de maneira ascética, distante das coisas materiais e sem qualquer tipo de apego emocional. Mas, e se eu te dissesse que o verdadeiro desapego não tem nada a ver com ser indiferente ou frio? O desapego, na sua essência, é sobre liberar o controle sobre aquilo que você não pode controlar e aprender a viver em harmonia com as incertezas da vida. É uma prática que te conecta com uma paz interior profunda e que, surpreendentemente, também pode te tornar irresistivelmente atraente. Imagine uma pessoa que, em vez de se desesperar com as dificuldades da vida, simplesmente aceita e adapta. Ela não fica obcecada por resultados específicos ou pelo que as outras pessoas pensam dela. Ela se dedica ao momento presente e ao que pode controlar, mas sem se apegar aos resultados. Essa pessoa parece em paz, tranquila, e mesmo diante dos desafios, mantém uma calma que é quase hipnótica. Essa paz e essa tranquilidade são uma forma poderosa de atração, porque transmitem segurança e uma profunda confiança em si mesmo. A prática do desapego começa com uma reflexão simples. O que você realmente controla na vida? Você pode controlar como as outras pessoas se comportam? Você pode controlar as circunstâncias que surgem no seu caminho? A resposta é clara: não. Existem muitas coisas fora do seu controle, e tentar controlar tudo é uma receita para a frustração e o estresse. O desapego não significa ser indiferente ou resignado à vida, mas sim aceitar que, enquanto você pode agir e influenciar muitas coisas, existem fatores que estão além do seu alcance. E quando você se liberta dessa necessidade incessante de controle, você cria uma liberdade interna que é visível para os outros. Agora, imagine como isso se aplica aos relacionamentos. Muitas vezes, no início de um relacionamento, a tendência é querer garantir que tudo seja perfeito, que a outra pessoa goste de você da maneira que você deseja e que a relação se desenvolva exatamente como você imagina. Essa obsessão por resultados pode criar um ambiente de tensão, onde a outra pessoa sente que há uma pressão, uma expectativa constante. Mas quando você pratica o desapego, você é capaz de se entregar ao relacionamento de maneira leve, sem a necessidade de controle. Você está disposto a deixar o relacionamento evoluir de maneira natural, sem forçar ou manipular a situação. Isso cria um ambiente onde a outra pessoa se sente livre para ser ela mesma, o que é irresistivelmente atraente. O desapego também é essencial para lidar com a própria autoestima. Muitas vezes, as pessoas se apegam à ideia de que sua autoestima depende da validação externa, das opiniões dos outros, do sucesso profissional, das conquistas pessoais. Mas quando você pratica o desapego, você começa a perceber que a sua autoestima não precisa estar vinculada ao que os outros pensam ou ao que você possui. Você aprende a se valorizar por quem você é, não pelo que os outros podem dizer ou fazer. Esse tipo de autoconfiança, livre da necessidade de aprovação externa, é magnético. Mulheres, por exemplo, são atraídas por homens que têm uma autoestima sólida, que sabem quem são e que não precisam de validação constante para se sentirem completos. O desapego também se aplica à maneira como você lida com as suas expectativas. Muitas vezes, a frustração e a decepção surgem quando nos apegamos demais às expectativas que temos em relação aos outros e à vida. Você espera que algo aconteça de uma determinada maneira, e quando não acontece, a frustração toma conta. Mas quando você pratica o desapego, você começa a entender que nem tudo vai acontecer do jeito que você planejou. E tudo bem. O desapego te ensina a ser flexível, a adaptar-se aos imprevistos e a enxergar as situações de uma forma mais tranquila e realista. Essa flexibilidade é uma qualidade extremamente atraente, porque demonstra maturidade emocional
e a capacidade de lidar com os altos e baixos da vida de uma forma equilibrada. Em um relacionamento, o desapego também se manifesta na forma como você lida com os erros e falhas. Em vez de ficar preso no passado, remoendo erros cometidos ou se sentindo culpado, você adota uma postura de aprendizado. Quando você se desapega da ideia de perfeição e aceita que todo mundo tem suas falhas, você cria um espaço de aceitação, onde a mulher se sente à vontade para ser imperfeita, sem o medo de julgamento. A prática do desapego, nesse caso, não é apenas uma questão de não se prender ao passado, mas também de cultivar uma mentalidade de crescimento, onde você e a outra pessoa podem evoluir juntos, sem a pressão do perfeccionismo. Mas, como o desapego pode ser aplicado de forma prática na sua vida? Primeiro, é importante perceber que o desapego não é algo que acontece da noite para o dia. Ele é uma prática diária, uma escolha constante de liberar aquilo que você não pode controlar. Comece a se perguntar: quais são as coisas que você está tentando controlar demais? São seus relacionamentos? Seus resultados profissionais? O comportamento das outras pessoas? Ao perceber essas áreas de controle excessivo, você começa a liberá-las, dando a si mesmo a permissão para não depender delas para sua felicidade e bem-estar. Uma maneira simples de praticar o desapego é aprender a viver no presente. Muitas vezes, nos preocupamos tanto com o futuro ou ficamos presos ao passado que esquecemos de viver o momento atual. O desapego ensina a focar no aqui e agora, a aproveitar o que está acontecendo neste momento, sem se preocupar com o que pode acontecer depois. Quando você aprende a viver plenamente no presente, você se torna mais leve, mais descontraído, e isso é extremamente atraente. O desapego também envolve a capacidade de dar espaço, não só para você, mas também para as outras pessoas. No início de um relacionamento, por exemplo, o desapego te permite dar à mulher o espaço que ela precisa para se expressar e se conectar com você de maneira autêntica. Você não está pressionando por respostas rápidas ou por um compromisso imediato. Você está permitindo que o relacionamento se desenvolva naturalmente, sem forçar nada. E essa liberdade é o que cria uma atração genuína e duradoura. A prática do desapego também significa ser grato pelo que você tem, em vez de estar constantemente em busca do que você acha que precisa para ser feliz. Quando você se desapega da ideia de que precisa de algo ou alguém para ser completo, você começa a perceber o quanto já tem. E essa gratidão não só traz paz interior, mas também cria uma energia de abundância, que é altamente atraente. Mulheres, por exemplo, são atraídas por homens que têm uma atitude de gratidão e apreciação pela vida e pelas pessoas ao seu redor. Essa energia positiva é irresistível. O desapego, por fim, é sobre encontrar a verdadeira liberdade. A liberdade de ser você mesmo, sem as amarras do controle, das expectativas ou da necessidade de validação externa. É a liberdade de se conectar com os outros de uma forma autêntica e sem pressões, e de viver sua vida de maneira leve, sem o peso do apego. Quando você começa a viver com esse desapego saudável, você não só se torna mais atraente, mas também encontra um nível de paz interior que é simplesmente irresistível. A mulher sente essa paz, essa liberdade, e é isso que a atrai, porque no fundo, todos buscamos estar perto de alguém que, em sua essência, já é livre e completo. E essa liberdade, paradoxalmente, é o que cria uma conexão profunda e duradoura. A arte da persistência leve. Imagine que você está em um campo de flores, cada uma delas única à sua maneira, mas todas igualmente bonitas. Agora, imagine que você é uma dessas flores. Você não precisa estar o tempo todo tentando chamar a atenção. A flor não implora por atenção. Ela simplesmente floresce, e ao seu redor, outras flores começam a surgir. Algumas podem demorar mais para se abrir, outras podem ser mais visíveis, mas cada uma delas tem seu momento. A persistência leve é exatamente isso. Não é sobre forçar. Não é sobre fazer tudo acontecer de uma vez. Trata-se de criar uma presença constante, de ser alguém que sabe a hora certa de aparecer e também a hora certa de dar espaço. Quando você aprende a ser persistente de maneira suave, sem pressa, você transmite a ideia de que tem uma vida equilibrada,
onde a mulher pode se sentir confortável para se aproximar no seu próprio tempo. Você já viu como certas pessoas, mesmo não sendo as mais agitadas ou expressivas, têm um magnetismo que parece crescer com o tempo? Isso é a persistência leve. Ao invés de correr atrás de cada oportunidade, você se torna alguém que naturalmente atrai atenção, como uma flor que se abre aos poucos. E o mais fascinante é que, quando você adota essa postura, a mulher sente que você não está desesperado para ser notado. Você é alguém que tem controle sobre seu tempo e seu espaço, e isso é extremamente atraente. Essa ideia de persistência leve não significa que você deve se esconder ou esperar indefinidamente. Significa ser paciente, mas não passivo. Significa estar presente, mas sem pressionar. Significa saber que, no momento certo, o que você oferece vai ser percebido. Muitas vezes, a mulher vai perceber isso mais do que você imagina, porque quando você se permite ter esse ritmo, ela começa a ver você de maneira diferente. É como um sutil jogo de atração, onde as regras não são ditadas por pressa ou pela ansiedade, mas pela confiança no seu próprio valor. Quando você aprende a cultivar uma presença constante, sem a pressão de fazer acontecer, você cria um ambiente onde a mulher sente que pode se aproximar com naturalidade. Ela percebe que você é alguém que sabe esperar pelo momento certo. E muitas vezes é nesse momento de leveza, onde não há mais jogo, que ela começa a perceber a profundidade de quem você realmente é. O poder da vulnerabilidade. Agora, vamos explorar um dos aspectos mais poderosos e, ao mesmo tempo, mais temidos na dinâmica de atração. A vulnerabilidade. Você pode estar pensando, como a vulnerabilidade pode ser atraente? A resposta está em algo que vai além das palavras ou gestos. A vulnerabilidade é um convite para ser genuíno, para mostrar que, apesar de todas as suas qualidades, você é humano, com suas inseguranças, seus medos e suas falhas. E é justamente essa humanidade que gera uma conexão profunda. Imagine uma mulher que, ao conversar com você, percebe que você não tem medo de se abrir. Não é sobre se expor excessivamente ou mostrar fraqueza, mas sobre ser capaz de compartilhar partes de si mesmo que não são perfeitas. Isso cria algo raro, autenticidade. E a autenticidade tem uma força magnética, porque no fundo, todos nós procuramos alguém com quem possamos ser nós mesmos, sem medo de julgamento. Quando você se permite ser vulnerável, a mulher sente que pode confiar em você, que você não está tentando esconder suas inseguranças ou criar uma imagem falsa. Isso cria uma base sólida para qualquer tipo de conexão verdadeira. Vulnerabilidade não é um sinal de fraqueza, é um sinal de força. Força para ser quem você é sem medo. Força para mostrar suas falhas e, ao mesmo tempo, confiar que essas falhas não diminuem seu valor, mas sim o tornam mais real, mais interessante. E as mulheres são atraídas por essa real humanidade. Elas sabem quando alguém está tentando parecer perfeito o tempo todo, e isso pode até afastar. Mas quando alguém se abre e compartilha suas imperfeições, sem precisar de aprovação, isso cria uma ponte emocional. Você já notou como muitas vezes as conversas mais profundas e significativas começam quando você se permite ser vulnerável? Quando você compartilha algo pessoal, um desafio ou uma experiência, a outra pessoa também se sente à vontade para fazer o mesmo. E é aí que a verdadeira conexão acontece. Essa troca de vulnerabilidade cria uma sensação de empatia e intimidade. E sem que você perceba, você começa a atrair a mulher de uma forma mais profunda, porque ela sente que você é alguém com quem ela pode se abrir também. Porém, a vulnerabilidade não é sobre se jogar em qualquer situação. É sobre escolher os momentos certos para ser genuíno e não ter medo de se expor quando a situação pedir isso. Não é um sinal de fragilidade, mas de autenticidade. E essa autenticidade é uma das qualidades mais atraentes que você pode ter. Agora, pense em todos os momentos em que você se sentiu atraído por alguém. Geralmente, era uma pessoa que, de alguma forma, conseguiu ser verdadeira consigo mesma, que não tentava ser algo que não era. Essa pessoa se permitiu ser vulnerável. E no momento em que você fez isso, você percebeu que a atração não era mais apenas física, mas emocional. E é isso que torna a vulnerabilidade tão poderosa.
ela cria uma conexão emocional que transcende a superfície e vai direto ao coração. É nesse espaço que o verdadeiro magnetismo acontece, o toque da gentileza e da cumplicidade. Agora, vamos falar de um conceito que muitas vezes é negligenciado, mas que tem um poder silencioso de transformar qualquer interação: o toque da gentileza e da cumplicidade. São duas qualidades aparentemente simples, mas quando combinadas, elas criam uma química irresistível, algo que vai muito além da aparência ou das palavras. A gentileza é como uma chave que abre portas para a conexão verdadeira, enquanto a cumplicidade é o laço invisível que faz tudo acontecer de forma única e especial. A gentileza, em sua forma mais pura, não exige muito esforço, mas é capaz de criar um impacto enorme. Pense nos momentos em que alguém, mesmo sem saber muito sobre você, fez algo pequeno, mas significativo. Talvez tenha sido uma palavra de encorajamento, um gesto de atenção, ou até mesmo um sorriso genuíno. Esses momentos, apesar de simples, são poderosos porque fazem com que a outra pessoa se sinta vista, ouvida e, acima de tudo, respeitada. E acredite, essa sensação de ser tratado com respeito e consideração é uma das coisas que mais atrai as mulheres, porque quando uma mulher sente que você é gentil, que tem um coração generoso, ela automaticamente começa a se sentir confortável ao seu redor. A gentileza cria um ambiente seguro e acolhedor, onde ela pode ser ela mesma, sem pressões ou expectativas. Mas a gentileza não se resume a ser educado ou cortês, ela vai além. É a maneira como você se importa com o bem-estar dela, mesmo nos pequenos gestos do dia a dia. Pode ser um simples "como você está?", acompanhado de um olhar genuíno de interesse ou a disposição de ouvir o que ela tem a dizer, sem pressa. Essa preocupação real com o outro, sem interesse oculto, é um ímã de atração. Agora, quando falamos de cumplicidade, estamos falando de uma conexão que vai além da comunicação verbal. É sobre entender as entrelinhas, ler os sinais e reagir a eles de maneira que ela sinta que você a entende, sem precisar explicar muito. A cumplicidade é construída aos poucos, como uma dança silenciosa entre duas pessoas que começam a se perceber de uma maneira quase telepática. Isso se traduz em pequenos olhares trocados, sorrisos secretos, ou até mesmo piadas internas que só vocês dois entendem. É um tipo de conexão que faz com que ela se sinta como se estivesse com alguém que a vê de maneira única, alguém com quem pode compartilhar não apenas palavras, mas emoções, momentos e até mesmo silêncio. Essa conexão cria uma energia que não precisa ser forçada, mas que vai crescendo naturalmente, como uma chama que, aos poucos, vai se tornando mais forte. E a beleza dessa combinação de gentileza e cumplicidade é que ela não precisa ser anunciada. Não é necessário declarar abertamente: "Eu sou gentil e entendo você de maneira única." Não. Esses elementos se manifestam de forma sutil, mas poderosa. Você não precisa fazer grandes gestos para mostrar sua atenção, porque a mulher vai perceber isso nos detalhes. Um gesto de cuidado, um olhar atento, uma atitude de empatia. Tudo isso cria uma atmosfera de confiança, onde ela se sente confortável para ser vulnerável e, sem perceber, vai se aproximar mais de você. Mas essa cumplicidade também vem com a reciprocidade. Não adianta ser gentil ou criar essa conexão de um lado só. A atração genuína nasce quando ambos estão dispostos a se abrir, a compartilhar sem medo, a brincar com os pequenos detalhes da relação. Não é uma luta de egos, mas um jogo de parceria, onde ambos sabem que a dança está acontecendo de maneira fluida, sem pressa, sem cobrança. E à medida que a cumplicidade se fortalece, você percebe que as barreiras começam a desaparecer. O que antes parecia um simples gesto, agora se torna uma demonstração de confiança, de respeito e, principalmente, de atração mútua. A gentileza e a cumplicidade são como um fio invisível que conecta duas pessoas. Às vezes, elas surgem de maneira tão natural que você mal percebe quando começou a criar essa ligação. Mas quando você olha para trás, vê que é essa conexão sutil, mas profunda, que faz a mulher se sentir segura, valorizada e atraída por você.
E isso, meu amigo, é um dos maiores segredos da atração verdadeira. É sobre criar um ambiente onde ela não só quer estar perto de você, mas sente que é fácil e natural estar. E tudo isso começa com um simples toque de gentileza e a construção da cumplicidade, que no final se tornam a base de uma atração que vai muito além do físico. O magnetismo da autossuficiência. O que é mais atraente para uma mulher do que um homem que sabe o que quer, e principalmente que não precisa dela para ser feliz? Parece contraditório, mas é exatamente esse tipo de energia que desperta o maior magnetismo. A autossuficiência, em sua forma mais madura, não é sobre ser independente a ponto de se fechar para as pessoas ao seu redor, mas sobre ter a confiança interna de que sua felicidade e realização não dependem de ninguém, nem mesmo dela. Parece difícil de acreditar? Vamos ilustrar isso com uma analogia. Imagine que você é um rio. Um rio que corre de forma constante, que tem seu curso próprio, que não precisa de nada nem de ninguém para fluir. A mulher não quer ser o seu rio. Ela não quer ser o que te completa ou o que preenche as lacunas da sua vida. Ela quer ser uma parte desse rio, um rio que já tem direção, força e vida própria. Porque quando você tem autossuficiência emocional, você não precisa dela para se sentir completo. E isso, por mais simples que pareça, é um dos aspectos mais atraentes que você pode ter. Quando você tem a sua própria vida, os seus próprios interesses e se sente satisfeito com quem você é, você começa a atrair as pessoas, incluindo as mulheres, de maneira completamente diferente. Não é um jogo de carência ou de necessidade. Não é sobre depender do amor ou da aprovação de outra pessoa para validar sua própria existência. Quando você se sente inteiro, a mulher sente que está com alguém que não está desesperado por atenção, mas que é seguro de si, e essa confiança transborda em todas as suas interações. A autossuficiência também é atraente porque cria um espaço para a mulher ser ela mesma, sem pressão para preencher qualquer tipo de vazio ou expectativa. Quando um homem é autossuficiente, ele não a sobrecarrega com a responsabilidade de fazer sua vida mais interessante ou mais feliz. Ele já tem isso sob controle. Isso permite que a relação seja mais leve, mais natural e, paradoxalmente, mais intensa. Porque a mulher sente que a conexão entre vocês não é baseada em carências emocionais ou em necessidade, mas sim em uma verdadeira parceria de dois indivíduos completos, que se escolhem por vontade e não por falta de opções. Essa energia de autossuficiência cria uma vibração magnética, porque ela transmite uma mensagem clara. Eu estou bem comigo mesmo. Eu sou feliz com minha própria vida, com meus próprios projetos, com as minhas próprias conquistas. E se você quiser fazer parte disso, ótimo. Mas minha vida já é interessante e significativa, com ou sem você. E é isso que gera uma atração verdadeira. Quando você não precisa dela, é quando ela começa a querer estar ao seu lado, porque ela sabe que você não está buscando preencher um vazio, mas está disposto a compartilhar a sua vida de forma genuína. A beleza da autossuficiência é que ela não vem de um lugar de egoísmo, mas de uma compreensão profunda de si mesmo. Quando você tem a capacidade de se olhar no espelho e dizer, eu sou suficiente, você não está mais preso ao jogo de validação. Você simplesmente vive a sua vida de maneira autêntica, e essa autenticidade é o que mais atrai as pessoas. Em vez de fazer cálculos sobre o que dizer ou o que fazer para agradar, você age com naturalidade e confiança. E a mulher percebe essa diferença. Ela sente que você é alguém que está no controle da sua vida. Alguém que não está esperando algo dela para se sentir melhor consigo mesmo. Esse magnetismo da autossuficiência não é algo que você constrói de um dia para o outro, mas é um processo contínuo de se conhecer, de se fortalecer e de se amar. Quanto mais você se dedica a esse processo de autodescoberta, mais você começa a perceber que o que atrai as mulheres não é o quanto você precisa delas, mas o quanto você é capaz de ser você mesmo, de viver sua vida com propósito e paixão. E essa é a chave para criar uma atração duradoura e genuína. Porque no final, as mulheres não querem ser salvas ou usadas para completar a vida de alguém. Elas querem estar ao lado de alguém que já está completo, alguém que as vê como parceiras, e não como fontes de validação. E esse é o poder de ser autossuficiente. O magnetismo do mistério.
Vamos agora explorar um dos maiores atrativos que você pode cultivar: o mistério. Muitas vezes, em um mundo onde tudo parece estar ao alcance de um clique, o mistério se tornou uma das qualidades mais desejadas e raras. A mulher é fascinada por um homem que mantém um pouco de sua essência escondida, que não se revela completamente de imediato, mas que, ao longo do tempo, vai deixando pistas sutis que a fazem querer descobrir mais. O mistério não é sobre ser evasivo ou inacessível, mas sim sobre ser profundo o suficiente para despertar curiosidade, sem perder a autenticidade. Imagine por um momento que você está assistindo a um filme de suspense. Você está completamente imerso, tentando adivinhar o que vai acontecer a seguir. Mas há algo no enredo que mantém você na ponta da cadeira. Esse é o poder do mistério. Ele cria uma tensão intrigante, uma expectativa que, por si só, é envolvente. Quando você se apresenta com um pouco de mistério, você se torna uma história que a mulher quer descobrir. E a beleza disso é que, ao contrário de uma história previsível, que logo perde o interesse, o mistério mantém a chama acesa, tornando cada momento ao seu lado uma nova descoberta. O mistério, no entanto, não vem de um comportamento enigmático ou complicado. Ele vem da sua capacidade de ser interessante sem sentir a necessidade de se explicar o tempo todo. Quando você compartilha algo pessoal, mas não revela tudo de uma vez, você cria uma sensação de que ainda há camadas a serem desvendadas. Isso provoca a mente da mulher, fazendo-a querer explorar mais. Ela começa a se perguntar sobre suas experiências, seus valores, seus sonhos, e cada vez que você a leva mais fundo, ela sente que está mais conectada a você, mas ao mesmo tempo, ela sabe que ainda há muito mais por descobrir. Esse jogo de dar e não dar, de compartilhar sem se entregar por completo, é o que mantém o magnetismo do mistério vivo. Essa atração pela descoberta também pode ser vista nas interações diárias. Quando você fala sobre seus interesses, suas paixões, suas conquistas, você não precisa se abrir completamente. Diga o suficiente para despertar curiosidade, mas deixe as perguntas no ar. Isso faz com que ela queira saber mais. Ao invés de se oferecer em bandeja, como um livro aberto, você se torna um enigma. E a mulher, instintivamente, sente que quer desvendar esse mistério. Isso é o que cria a atração. O desejo de saber mais, de entender o que está por trás da superfície. E ao contrário do que muitos pensam, o mistério não é sobre se afastar ou ser indiferente. Pelo contrário, é sobre se apresentar de forma que a mulher tenha espaço para se envolver, mas sem forçar uma intimidade que ainda não foi conquistada. É como uma dança onde, por mais próximos que vocês se sintam, sempre há algo mais para ser explorado, sempre uma nova camada para ser revelada. Isso cria uma tensão agradável, uma energia que não é pesada, mas intrigante. O mistério também se refere à maneira como você reage às situações, como você lida com as emoções e com os momentos inesperados. Às vezes, a forma como você escolhe não responder imediatamente, ou como você deixa uma conversa fluir sem se apegar demais aos detalhes, pode ser o que a atrai. O mistério está nos seus olhos, nas suas reações, nos espaços que você deixa entre as palavras. Ele está em como você faz com que ela queira entender mais sobre o que está por trás de seu olhar, do seu sorriso, da sua atitude. E lembre-se, o mistério não é um truque. Não se trata de manipular ou jogar com a mulher. Ele é um reflexo da sua autenticidade, da sua confiança em quem você é. Quando você se apresenta de uma forma que é profunda, mas não se entrega completamente, você faz com que ela veja que há algo mais em você, algo que vale a pena explorar. Esse tipo de mistério é natural, e é exatamente o que torna você interessante de uma maneira única. O mistério, portanto, não deve ser confundido com frieza ou distanciamento. Ao contrário, ele é um convite para uma jornada de descobertas, uma jornada onde você vai se revelando de maneira interessante e ela vai ficando cada vez mais intrigada. A mulher não quer simplesmente encontrar respostas fáceis. Ela quer uma aventura emocional que a leve a lugares inesperados. E, ao cultivar o mistério, você se torna essa aventura, o enigma que ela está ansiosa para decifrar.
O charme da confiança, quieto e imparcial. Vamos falar sobre o charme da confiança. Não a confiança barulhenta ou arrogante, mas uma confiança calma, quieta e implacável. Existe algo incrivelmente atraente em um homem que não precisa provar nada a ninguém, que não sente a necessidade de mostrar o tempo todo o quão seguro ele é. A confiança silenciosa é um dos maiores ímãs de atração porque ela comunica uma coisa clara e poderosa. Você está no controle de si mesmo, e isso é tudo o que importa. Parece simples, mas não é. A confiança tranquila é uma das qualidades mais difíceis de desenvolver, porque ela exige uma sólida base interna de autovalorização. Não é sobre se exibir ou se gabar, mas sobre saber quem você é e não sentir a necessidade de buscar validação o tempo todo. Esse tipo de confiança se revela na maneira como você se comporta, como você anda, como você fala, como você lida com os desafios. Quando você é verdadeiramente confiante, não há necessidade de se preocupar com o que os outros pensam ou de tentar agradar constantemente. A confiança quieta é o reflexo de um homem que entende sua própria força e aceita seus pontos fortes e fracos com a mesma leveza. Essa confiança se reflete em tudo o que você faz. No modo como você se apresenta, como se comunica, como enfrenta a vida de forma determinada, mas sem a necessidade de ser excessivamente dramático. Quando você tem confiança quieta, você se torna como uma rocha estável em um mar agitado. As pessoas ao seu redor começam a perceber essa estabilidade, e a mulher sente isso imediatamente. Ela sente que você não está em busca de algo ou tentando preencher um vazio. Você é uma presença sólida, alguém que não se abala facilmente. E essa sensação de segurança é incrivelmente atraente. A confiança quieta também se reflete na maneira como você lida com os outros. Não se trata de ser arrogante, mas de ser imperturbável diante da opinião alheia. Quando você está no comando da sua vida, você se torna naturalmente mais tranquilo, mais em paz com as suas escolhas e com o que você oferece ao mundo. E as mulheres são atraídas por essa paz, por essa capacidade de estar bem consigo mesmo, sem a necessidade de validação externa. E o mais importante, essa confiança não depende de ser perfeito. Muito pelo contrário, ela nasce da aceitação de suas imperfeições. Quando você consegue olhar para dentro e aceitar quem você é, com todas as suas falhas e virtudes, você se torna um homem imensamente atraente. Não é sobre parecer invencível, mas sobre ser honesto com quem você realmente é e agir com base nisso. E é isso que cria uma atração genuína e duradoura. A mulher sente que pode confiar em você, não porque você seja perfeito, mas porque você se aceita e sabe como se manter firme diante de qualquer tempestade. A confiança tranquila também é uma das qualidades mais difíceis de conquistar, mas quando você alcança esse nível de paz interior, você começa a perceber que tudo ao seu redor muda. As mulheres não querem um homem que esteja desesperado por validação. Elas querem alguém que saiba o que quer, que seja capaz de agir com calma e clareza, sem precisar fazer alarde. Essa confiança, que vem de dentro, é como uma aura ao seu redor, algo que se percebe antes mesmo de você abrir a boca. E muitas vezes, é essa confiança silenciosa que cria uma atração irresistível. Mas, para desenvolver essa confiança, é necessário um trabalho interno profundo. Você precisa conhecer seus valores, suas paixões e, acima de tudo, suas limitações. A confiança verdadeira nasce de um lugar de autoconsciência, onde você entende que não precisa ser perfeito para ser digno de respeito e amor. Quando você chega a esse ponto, a mulher começa a perceber essa segurança em você, e ela se sente atraída pela sua capacidade de ser uma presença estável, forte e serena. Em última análise, a confiança quieta não é algo que você precisa buscar, mas algo que você deve cultivar dentro de si. Ela vem com o tempo, com a experiência e com a aceitação. Quando você se torna a melhor versão de si mesmo, sem precisar provar nada para ninguém, você se torna irresistível. E assim, a mulher é atraída não pelo que você tem ou pelo que você faz, mas pela pessoa que você é em sua essência mais pura. Alguém confiante, imperturbável e, acima de tudo, verdadeiro. O que você acaba de aprender
não são truques ou fórmulas mágicas. São atitudes, comportamentos e mentalidades que, quando praticadas de forma autêntica, começam a moldar quem você é e como você se conecta com os outros, especialmente com as mulheres. E a beleza disso é que, ao adotar essas atitudes, você não só se torna mais atraente, mas também mais realizado, mais completo, mais você. Cada um dos capítulos abordou um aspecto fundamental para a construção de uma atração duradoura e genuína. Desde a confiança tranquila até o poder do mistério, passando pela gentileza, autossuficiência e a habilidade de criar conexões reais. Nada disso exige que você se transforme em outra pessoa, mas sim que você se torne a melhor versão de si mesmo. Uma versão que não depende de validação externa, mas que sabe o seu valor e se comporta de acordo com ele. E esse é o maior segredo da atração verdadeira. Ela começa de dentro para fora. Ao longo de sua jornada, lembre-se sempre de que a chave não está em tentar ser perfeito ou em fazer coisas para impressionar. Está em ser autêntico, ser transparente, ser alguém que tem sua própria vida e se conecta com a mulher a partir dessa base sólida. Quando você se dedica a esse processo de autodescoberta e crescimento pessoal, você não só atrai mulheres, mas atrai pessoas que respeitam e valorizam quem você é, independentemente de suas falhas ou imperfeições. Por fim, a verdadeira atração é uma troca de energia, uma construção mútua de respeito, carinho e compreensão. E quando você se dedica a cultivar essas qualidades dentro de si, você se torna alguém não apenas atraente para as mulheres, mas alguém que vive uma vida mais plena e cheia de propósito. Porque no final das contas, o que realmente importa não é o que você pode ganhar, mas quem você se torna ao longo do caminho. Agora, a jornada é sua. Coloque em prática essas atitudes, observe o impacto que elas têm na sua vida e veja como, de forma natural, as mulheres começarão a se aproximar de você, não por algo que você faz, mas por quem você é. E lembre-se, a verdadeira atração não é sobre esforço ou manipulação, mas sobre se tornar a pessoa que você sempre foi destinado a ser, confiante, interessante, autêntico e, acima de tudo, você.